vamos fazer uma reflexão no texto bíblico que está no livro de Atos, capítulo 12. Nós vamos fazer uma meditação nesse texto, onde eu vejo aqui um milagre que aconteceu enquanto a igreja orava. Atos, capítulo 12. Diz assim o versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Que beleza, né? Diversão, espetáculo. Vamos prender aí alguns cristãos e vamos nos divertir com eles. É interessante que Herodes, a gente vê esse nome na Bíblia, nome de um rei, mas não é uma pessoa específica, e sim uma dinastia, uma sucessão de reis pertencentes à mesma família. Então aqui, por exemplo, era Herodes Agripa I, sobrinho de Herodes Antipas, esse que mandou prender aqui os cristãos, no texto que o livro de Atos faz o registro. E depois nós vamos ver também que a família de Herodes governava o Egito quando Jesus nasceu. Tanto é que ele chamou os magos e quis saber onde é que se ocorrera o nascimento de Jesus, porque ele queria matar Jesus. Sentiu-se ameaçado no trono. Então é uma família, uma dinastia, uma sucessão de pessoas da mesma linhagem, da mesma família. E essa mesma família, dali saíram os perseguidores de Jesus e dos cristãos. Então aqui o texto de Atos, né, o capítulo 12, estamos vendo aqui um outro Herodes. Por certo, não seria aquele de quando Jesus havia nascido. E aqui esse Herodes mandou prender alguns cristãos, para depois se divertir com eles, dar espetáculo à plateia. O evangelho escrito por Mateus, faz o registro do rei Herodes de quando Jesus nasceu. Ele diz aqui no capítulo 2, Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 4. E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes: olha, alguém vai ameaçar o meu lugar, tomar o meu trono. E com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Daqui saíram os perseguidores. Tanto é que no capítulo 14 aí de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 3, ele faz o seguinte registro. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Então João foi lançar em rosto do rei, a acusação daquilo que ele fazia, o ato libidinoso, o ato criminoso que ele cometia contra a própria cunhada, né? Mulher de Filipe, seu irmão. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Quanta crueldade, quanta maldade, quanta atrocidade se praticou e se pratica até hoje contra
cristãos. O texto de Atos 12, que nós estamos meditando, diz que por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada, o versículo 2, a Tiago, irmão de João. Quer dizer, faziam isso, a família, a dinastia, os reis, por mera diversão, prazer, entretenimento, matavam os cristãos, como se estivesse matando um inseto. Que o diga o Coliseu Romano, que está lá em Roma ainda, as ruínas, o que sobrou dele, os escombros, como prova das atrocidades praticadas contra os cristãos. E aqui fala, né, o versículo 2, que ele fez passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Tiago e o apóstolo João eram filhos, eram os dois filhos de Zebedeu, aqueles cuja mãe foi pedir para Jesus um lugar de destaque no reino dele. Lembram? Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 22, ele faz este registro. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai. Consertando as redes, chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e de seu pai, o seguiram. Então esses aqui também Herodes tensionou, né, ou fez passar ao fio da espada, decapitou, degolou. Voltemos ao texto de Atos 12, versículo 3. Vendo ser isto agradável aos judeus. Que coisa, como é que uma carnificina, uma atrocidade dessa envergadura pode ser agradável aos olhos de alguém? Aí dá para imaginar o tamanho, o ódio que os judeus nutriram no início, né, da igreja, contra Jesus e depois contra os cristãos. E até hoje existe um ódio, né, exalado aí contra os cristãos, contra a igreja, contra o povo de Deus. Então, versículo 3, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Opa, tem mais um deles aí, vamos botar lá no cárcere e depois vamos passar a fio da espada. E eram os dias dos pães asmos, dia de festa dos judeus. Aqueles mesmos judeus para os quais Jesus veio se divertiam vendo o sofrimento e as atrocidades dos cristãos. Essa festa dos pães asmos, o pão sem fermento, começava com as celebrações da Páscoa e durava 8 dias. Neste momento histórico, Pedro era o mais destacado líder espiritual da igreja. Tinha o espírito de liderança, estava na frente. O que levou muitos a pensar erroneamente que fosse Pedro uma espécie de sucessor de Jesus. Mas o próprio Pedro jamais admitiu isso. E com o passar do tempo, ele mesmo reconheceu a superioridade do apóstolo Paulo, o que ele relata depois na segunda carta que ele escreveu a respeito do apóstolo Paulo, considerando-o superior a si. Então, o versículo 4 registra assim, de Atos capítulo 12, versículo 4. Tendo-o feito prender, Pedro, mandou prender Pedro, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, 16 soldados para vigiarem Pedro. Turno de revezamento.
para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, para mais um espetáculo, para mais uma diversão. Essa seria mais uma das diversões que Herodes preparava para o povo. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias, daí 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Por isso eles destacaram o grupo de 4 soldados para fazerem revezamento e ficarem vigiando a Pedro em turno ininterrupto. Isso significa que Pedro sofria a implacável vigilância de 16 soldados que se alternavam em turnos de 4 horas cada um. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Agora entra o detalhe. Faz toda a diferença. Mas havia oração incessante. Se havia ali turno de 4 em 4 horas, revezamento da guarda, de escoltas para vigiar Pedro, a igreja fazia oração de outro lado 24 horas também, porque o texto está dizendo havia oração incessante. Havia revezamento dos irmãos na oração a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Quer dizer, o milagre começa a aparecer. Por isso que o tema da nossa reflexão é o milagre da oração. Diante dos obstáculos aparentemente intransponíveis, quem é que podia imaginar que Pedro pudesse sair ileso daquele presídio? Se o objetivo de Herodes era apresentar Pedro como espetáculo para o povo e passar a espada, a fio da espada, degolar, decapitar, matar Pedro. Então começa aqui o milagre, porque havia oração incessante. Havia comunicação com o Deus Todo-Poderoso. E a expressão aqui no grego significa que a igreja orava de forma fervorosa e ardente. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eu fico imaginando a condição da prisão ou das prisões daquela época. Se hoje as condições das prisões nesse país, todo mundo reclama e fala que as condições são horríveis, imagine naquela época. Estava lendo esses dias um livro e a literatura diz que José ficou na prisão no Egito por 10 anos. A Bíblia não relata o tempo que ele ficou preso, né? Só diz que ele foi preso injustamente, mas Deus o tirou de lá e colocou no palácio para governar o Egito. E ele amargou 10 anos na prisão, de forma injusta. E aqui esse relato bíblico contando para nós que enquanto 4 soldados a cada turno vigiavam Pedro e 2 acorrentados a ele, um do lado direito, outro do lado esquerdo, em cadeias, quer dizer, juntos, amarrados às mãos, presos ali às mãos de Pedro, Pedro dormia. Isso aqui me impressiona. Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta. Dá para imaginar assim um sono tranquilo daquele que não devia nada, que não temia ninguém a não ser o Deus Todo-Poderoso, descansava nele, confiava nele e tinha certeza de que ele faria justiça. Talvez Pedro nem pensasse que pudesse sair dali ileso, já que Jesus advertiu os seus discípulos, né, e nos advertiu também: no mundo vocês vão encontrar aflições. Perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Odiaram a mim, vão odiar vocês também. E Pedro estava nem aí. Deitado, dormindo lá, preso naquela masmorra,
uma prisão escura, né? Não havia energia elétrica, água encanada, vaso sanitário, nada dessas coisas. Mas Pedro estava dormindo. Olha o versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Oh, a coisa começa a mudar de figura. E uma luz iluminou a prisão, quer dizer que estava escura. Né? Não havia energia elétrica. Era luz baseada no óleo, né? No azeite que era queimado. Iluminou, ou no querosene, iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, abriram as algemas. E dá para pensar aqui, só Pedro ouviu a voz do anjo. As sentinelas que estavam ao seu lado não ouviram, né? Olha o poder de Deus, né? O milagre. Isso é uma coisa que não dá para explicar racionalmente, por isso que é milagre. Racionalmente não se explica. Os soldados não ouviram, as algemas se abriram, e não só isso. Nós vamos ver que os portões também se abriram. Olha, Pedro estava preso numa das torres da fortaleza de Antônia, que se situava na região noroeste do templo. E, curiosamente, o mesmo lugar onde, anos depois, o apóstolo Paulo foi encarcerado. A luz que brilhou, isso aqui me chama a atenção, porque o texto diz que uma luz iluminou a prisão. A luz que brilhou na prisão onde Pedro se encontrava foi a glória de Deus. A mesma que brilhava sobre o rosto de Moisés quando ele entrava no tabernáculo para falar com Deus. É a mesma luz que resplandeceu quando os pastores estavam no campo e receberam a notícia de que havia nascido o Salvador, Cristo, o Senhor. E mais, essa luz é a luz de Cristo que brilha e resplandece na vida dos cristãos, para que o mundo veja as boas obras realizadas por Deus através deles. A gente precisa conservar essas coisas em mente. Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus disse isso. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É a mesma luz, com a mesma intensidade. Alumiou, iluminou, clareou toda a prisão. E essa luz que é Cristo clareia a vida de todo aquele que ele arranca das trevas, transporta para o seu reino, pelo seu poder, pela sua palavra e pelo seu amor. Versículo 7 registra o seguinte, aí de Atos capítulo 12. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. O que Pedro viu, o que Pedro sentiu e o que Pedro ouviu. O versículo 8, disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Eu fico imaginando a cena. Acorrentado ali, 2 soldados. De repente, as algemas se soltam. Ele ouve a voz do anjo. Os soldados não ouvem. Ele se levanta e sai do meio dos soldados dali. Os soldados ficam lá e não percebem que ele havia saído. A luz iluminou a prisão. Por certo, os soldados não viram essa luz brilhar, iluminar. Aí o versículo 11. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, passando por entre os soldados, as sentinelas,
chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Olha o registro de que se tem notícia do primeiro portão automático que existiu. Quem fez? O próprio Deus. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Pedro, a minha missão é te conduzir até aqui. Agora você vai caminhar. Já te dei as instruções, né? Então Pedro, caindo em si, versículo 11, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A igreja orava incessantemente. Estava em oração. E Deus operou um milagre. O milagre da oração. Esta Maria era mãe de João Marcos, autor do segundo evangelho, que leva o seu nome. Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos. Tia de Barnabé, proprietária de uma grande casa, onde Jesus realizou a última ceia com os seus apóstolos. E agora, o cenáculo, uma grande sala de jantar, era o local preferido para as reuniões de oração. Os irmãos se juntavam ali, se reuniam ali para orar, para a oração. Compartilhavam o ensino na igreja que estava em formação. E é interessante notar que os líderes da igreja, neste momento, estavam ausentes. O que vai ser relatado mais tarde no versículo 17, desse mesmo texto nós vamos ver. Versículo 13. Ó. Então Pedro chegou lá, à frente do portão da casa, onde os irmãos estavam reunidos. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Ela deve ter ficado em êxtase, em transe. Não, nem acredito, estou vendo. Pedro, nós estamos orando e olha quem aparece no portão. Pedro. Versículo 15. Eles lhe disseram: estás louca, meu pai. Dá para imaginar o quadro. A moça ficou que não cabia de contentamento, não cabia em si, de tanta alegria ao ver Pedro. Vai, corre e conta aos irmãos que estavam em oração. Disse: não, você está louca, Pedro, onde? Pedro está preso, como é que ele está aqui? E eles estavam orando por quem e pelo quê? Eles estavam orando. Olha, porque eu afirmo que os seus anjos nos... Não é isso não. Ela, porém, persistia em afirmar, versículo 15, que assim era. Então disseram: é o seu anjo, não é Pedro. Você está tendo uma miragem, né? Você está imaginando que é Pedro, mas não é, é o seu anjo. E por que eles fizeram essa afirmação? Olha, porque os judeus preservavam a crença de que as pessoas são assistidas por seus anjos. E os anjos são os guardiões. O próprio Jesus lembrou que especialmente as crianças e aqueles que não podem cuidar de si mesmos são assistidos por esta graça de Deus. Mateus capítulo 18, no versículo 10. Jesus disse assim, olha, Mateus 18, versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Os anjos existem? Existem, os bons e os maus. Aqueles enviados por Deus e aqueles que fazem parte da legião de Satanás. Por isso nós devemos ter muito cuidado com a questão de anjos, para não sermos induzidos ou enganados, né? Tanto é que na carta aos Hebreus, no capítulo 1,
no versículo 14, o autor da carta diz que os anjos são ministros, são auxiliadores, são enviados por Deus. Ó. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? A questão é que Jesus nos ensinou a orar ao Pai, pedir ao Pai, ou agradecer ao Pai, louvar ao Pai, em nome dele, em nome de Jesus. E a Bíblia ensina que, quando oramos, é o Espírito Santo quem intercede por nós junto ao trono da graça. Portanto, os anjos são ministradores, estão ao nosso derredor, aqueles enviados por Deus, mas a nossa oração e o culto não é a anjos, e não pode ser direcionado aos anjos. Versículo 10, aí de Hebreus 12. Entretanto, Pedro, aliás, Hebreus não, Atos, né? O texto da nossa meditação, Atos 12, versículo 10. Ó. Entretanto, Pedro continuava batendo. A criada foi lá levar o recado, falar, não é ele, deve ser o seu anjo, você está louca. E Pedro continuou esmurrando o portão. Ó, então eles abriram o portão, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, não façam barulho, não deem alarde, não façam estardalhaço algum. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Milagre da oração. Enquanto a igreja orava, Deus operou um milagre. Versículo 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Então os soldados foram dar conta, ou se dar conta, quando amanheceu o dia. Não viram a luz que iluminou a prisão, não ouviram a voz do anjo, não viram Pedro passar por entre as sentinelas, não ouviram e nem viram barulho algum do portão se abrindo e fechando. Foram se dar conta no dia seguinte. Imaginem o desapontamento das autoridades que aguardavam Pedro para se divertirem com a sua morte, com a sua angústia, com o seu sofrimento. Imaginem, com a sua tortura. Ao acordarem, não viram Pedro. As algemas soltas, os portões sem nenhum sinal de arrombamento ou violência. Porque essa não é a marca do Espírito Santo, nem do poder de Deus. Matar, roubar e destruir é marca de Satanás, não do Espírito de Deus. Ele age pelo poder e não pela violência. A igreja, em oração, desencadeou esse milagre da soltura de Pedro, sem habeas corpus, sem intervenção judicial, sem apelo à Suprema Corte, sem o devido processo legal, sem interferência de autoridade governamental. A única autoridade aqui foi a de Deus. O único poder aqui foi o poder de Deus. Para mim, isso é tudo. E é muito. Conclusão. Quando a igreja ora, milagres acontecem. Deus intervém em favor do seu povo. Não importa qual seja o problema, a dificuldade, a ameaça, ou seja lá o que for que estiver acontecendo ou sendo tramado contra o seu povo. Deus intervém. Aí eu quero concluir, com o que está escrito no segundo livro das Crônicas, do capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Texto bem conhecido, bastante conhecido. Versículos 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Oremos com confiança. E os milagres acontecem como resposta das orações. Amém e amém.